Senhor. Em nome de Jesus, quero agradecer por este dia, agradecer por este momento, Senhor. Quero pedir, Senhor, que abra os nossos olhos, ouvidos, Pai, que Senhor entender a palavra, Senhor. E guarde a cada um aqui, Senhor, representando a sua família, Pai. Porque nós aqui te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em concordância com o teu filho amado, quero apresentar o presbítero Edson, Senhor, que ele seja instrumento teu nesta terra, nesta manhã e sempre. O Senhor cuide do seu filho, do lar dele, da casa dele, da família dele, Senhor. Visita ele agora e sempre. Que ele seja o teu vaso nesse momento e que nós possamos abrir o nosso coração e receber a tua palavra e que ela fique, Pai, impregnada e que nós sejamos, através dessa palavra, filhos melhores hoje e sempre, em nome de Jesus. Guarda ele, a família dele, o lar, a casa e tudo dele, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Edson, seja bem-vinda. Bem-vindo. Deixe Deus lhe usar poderosamente, como sempre usou. Amém. Amém. Silvaldo, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, tudo seu aí, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Seja tudo para a glória de Deus, né? Que Ele tenha misericórdia de nós. Eu quero trazer uma mensagem em Gálatas 3, versículos do 1 ao 3. Falar sobre a suficiência de Cristo. Gálatas 3, 1 a 3, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós? Não obedecerdes à verdade perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, começando pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Que Deus nos ilumine, nos derrame graça. Paulo estava indignado com os Gálatas. Ele perguntou: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Outras traduções da Bíblia dizem: quem vos encantou? Ou quem vos enfeitiçou? Paulo disse que os Gálatas estavam enfeitiçados. Depois deles conhecerem Cristo, iniciar a vida cristã no Espírito, vieram alguns homens, alguns falsos mestres, ensinaram um evangelho diferente para ele. Lá no início de Gálatas ele fala de um outro evangelho, não o de Cristo. Vocês conheceram Jesus e a obra que ele fez? Cristo não morreu por vocês lá na cruz? E ele, antes de morrer, prometeu que enviaria o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela fé em Jesus Cristo? Por obras ou pela prática da lei, ninguém é justificado. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, e a fé é um dom de Deus para nós, pela graça maravilhosa, pelo amor infinito que Ele tem por nós. Paulo fala aos Gálatas: vocês começaram a vida cristã em espírito. Será que agora vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelos seus próprios esforços?
Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. O autor de Hebreus fala isso. Parece tão difícil uma pessoa aceitar a doutrina da salvação pela graça exclusiva de Deus, mediante a fé em Cristo, assim como ensina nas Escrituras. O apóstolo Paulo nos ensina de modo muito claro que a salvação só ocorre pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Mas parece tão difícil para a maioria das pessoas entender ou aceitar isso, aceitar e reconhecer a soberania de Deus que governa todas as coisas, inclusive nós. O que seria de mim se não estivesse sob o domínio do Espírito Santo e sobre o governo de Deus? Nós temos dificuldades em aceitar as decisões do Todo-Poderoso, aceitar os decretos que Ele, ou os seus planos que Ele fez lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de criar os céus e a terra. A verdade é que nós somos salvos não pelas obras que fazemos ou por nossos méritos. Nós não somos salvos pelos nossos princípios morais ou por atos de fé ou de amor que nós praticamos. Se somos salvos segundo as Escrituras, somos salvos pela graça soberana de Deus em Jesus Cristo. Se somos salvos mediante a graça de Deus, ou mediante a fé que nos é dada pela graça, e essa fé é um presente de Deus, é um dom de Deus, e é pela fé em Cristo, e não é por obras. Então, só existe uma obra capaz de nos salvar. É a obra de Jesus Cristo lá naquela cruz. Nós somos salvos por meio de Cristo, do sacrifício dele, pela vida perfeita que ele levou, cumprindo toda a lei. E depois ele pegou todos os nossos pecados, colocou sobre os seus ombros, nos levou na cruz e morreu por nós, pagando por todo o erro, por toda maldição que havia sobre nós. Somente pela fé nele, nesse sacrifício vicário, completo, absoluto, perfeito, que nós somos salvos. O que eu ou você poderia fazer para completar a obra de Cristo? O que ele não fez que eu poderia fazer? Deus nos chama para crer em Jesus Cristo, para viver sobre a graça e sobre a justiça de Cristo. Mas parece que nós sempre queremos acrescentar alguma coisa. O que Jesus fez na cruz não foi o suficiente? Nós temos a tendência de acrescentar coisas. Ah, Cristo me salvou, mas não existe eu. Tudo é dele, por ele, para ele. Eu sou um pobre, miserável, pecador, nascido em pecado e continua pecando todos os dias. Um ser humano imperfeito. O que eu poderia fazer por mim ou por algum de vocês? Só Cristo salva. Não há mais nada necessário para nós. Cristo nos salvou e Ele nos mantém firmados na fé pela ação soberana do Espírito Santo.
Deus nos abençoou em Cristo e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios fala isso. E pasmem, irmãos, a carta aos Efésios ainda diz que Deus, lá na eternidade, nos predestinou para sermos seus filhos por adoção. E ele fez isso para o louvor e para a glória da sua graça, por amor a nós. Um amor infinito, um amor até ininteligível, algo que nós não podemos compreender. Como um Deus perfeito e santo amar um homem corrupto, pecador como eu, e enviar o filho dele para morrer na cruz e me salvar? Deus fez isso para a glória do nome dele. Ele nos aceitou, nos perdoou, nos redimiu, e é ele, por meio do Espírito Santo, que nos santifica e que nos dá crescimento, dia após dia, graça sobre graça, nos fazendo mais parecidos com o Filho amado dele. Deus começou a obra da salvação na nossa vida e ele a aperfeiçoará até o dia da volta de Cristo. São promessas, estão aqui, irmãos. Sou eu que estou falando, Paulo falou, Cristo falou. Ó, insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de não obedecer à verdade? Cristo não foi devidamente apresentado a vocês? Ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei de Deus e morreu para nos salvar. Depois, ele nos enviou graciosamente o Espírito Santo para habitar em nós, para nos conduzir a Deus, para nos ensinar a fazer a vontade do Pai, para nos manter vivos, firmes, e para vivermos para a glória do nosso Salvador. Nós não recebemos o Espírito Santo pelo que nós fizemos. Nós não recebemos o Espírito Santo por alguma obra ou por mérito, mas pela graça e misericórdia de Deus. Nós recebemos a salvação e o Espírito Santo pela fé em Cristo, mas essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Que presente maravilhoso essa salvação por meio de Cristo, né? Mas existem pessoas que buscam a salvação por seus próprios meios, correm atrás daquilo que já têm, que já receberam de Deus, ou se esforçam para manter a fé, para se manter firmes por seus próprios braços, pela sua própria força. Quantos crentes que nós conhecemos que estão afastados hoje da igreja de Cristo, porque tentaram por si só, sem a ação soberana do Espírito Santo. Nós não devemos ser soberbos, nós temos que nos humilhar diante de Deus e clamar por misericórdia, para que Ele nos mantenha firmes em Cristo, pois Ele que faz toda a obra em nós. Não há mérito em nós mesmos diante de Deus. Se nós tentarmos nos manter por si mesmos, por nós mesmos, nós teremos um grande problema. Estaríamos travando uma batalha perdida. Não teríamos chance nenhuma. Jamais conseguiríamos.
Agora, se nós pedirmos ajuda com humildade, nos chegarmos ao trono de Deus e clamar pela misericórdia dele, ele nos mantém firmes, fortes, independente de qualquer situação, qualquer problema, independente de qualquer coisa, ele nos fará perseverar até o fim. Os Gálatas tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Viveram em espírito, mas depois vieram alguns falsos mestres e começaram a ensinar um outro evangelho. Os induziram a buscar o aperfeiçoamento, o crescimento por meio de obras, por meios humanos, por seus próprios esforços. Todos nós sabemos, Zacarias nos ensina, que não é pela força ou por algum poder que o homem possa ter, mas é pelo Espírito. É pela ação do Espírito Santo que todos nós estamos aqui hoje. Tanto a salvação, quanto a obediência e a santificação só podem ser alcançadas se o Espírito Santo estiver agindo soberanamente na nossa vida. Nós não podemos impor os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos a Deus. Nós devemos nos conformar com as Escrituras, com a palavra de Deus e buscar fazer a vontade dele. E tudo mais ele fará em nossas vidas. Portanto, devemos descansar nos braços de Cristo, descansar no seio do Senhor e deixar o Espírito Santo nos conduzir ao trono da graça do Pai. O Espírito Santo que nos leva ao Pai por meio de Jesus Cristo. Somente Ele, Cristo é o caminho, não há outro. Não existe outro mediador que possa interceder por nós diante do Criador, do Todo-Poderoso. Sem Cristo não existe vida cristã. Sem Cristo não existe salvação, não existe santificação, não existe crescimento. Buscar a salvação ou algum favor de Deus pelos nossos próprios méritos é impossível. Seria mais fácil amarrar uma corrente numa montanha e sair arrastando essa montanha pelo mundo com a força dos próprios braços. Se você creu em Cristo, descanse em Cristo. Não precisamos ser ativistas religiosos, mas também não precisamos realizar alguma obra para completar a nossa salvação. Cristo na cruz falou: está consumado. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Agora, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a fazer boas obras, a praticar o bem, a amar a Deus e amar os irmãos, ajudar a igreja. Mas não é para nós ganharmos a salvação. Não é porque nós queremos ser salvos, mas é porque nós fomos salvos. Nós fazemos por gratidão, por amor àquele que nos salvou. E também não é preciso vivermos inseguros, aflitos, ansiosos, com medo de perder a salvação, pois o Espírito Santo nos selou para aquele dia. E se Ele fez morada em nós, se Ele nos prometeu uma herança,
a nossa herança está garantida. Os discípulos, certa vez, perguntaram a Jesus Cristo: quem poderia se salvar? E a resposta de Jesus foi: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A salvação é do Senhor. É Ele quem escolhe, regenera, justifica, chama, nos adota como filhos e derrama fé para nós crermos e para nós nos mantermos buscando a face dele constantemente. É o Espírito Santo que nos santifica. E é Ele que nos glorificará naquele dia. Deus é fiel e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que é fiel e verdadeiro e poderoso, ele nos manterá, ele jamais deixará de cumprir uma promessa que ele fez. Jesus, por meio do Espírito Santo, nos manterá enraizado nele, firmado na fé e firmado nas promessas que ele tem para nós. Jamais duvide disso. Jamais duvide daquilo que Deus prometeu, daquilo que está escrito nas Escrituras. A palavra de Deus é reta, justa, perfeita, poderosa. E Deus não mente. Mesmo diante de desafios, dificuldades, ou mesmo quando a nossa fé vacilar, Deus, pela fidelidade que Ele tem, Ele cuidará de você, cuidará de mim e nos manterá firmes nele até o fim. Foi para isso que Ele enviou o Espírito Santo, para nos ajudar, pois Ele sabe que sozinho nós não conseguiríamos. Nenhuma pessoa consegue perseverar sozinho por si mesmo até o fim. É o Espírito Santo que nos mantém. Se o teu filho cometesse algum erro, ele deixaria de ser teu filho? Você o abandonaria por causa disso? Nós não temos poder sobrenatural para manter os nossos filhos em Cristo. Mas Deus é todo-poderoso para nos fazer perseverar até o fim, apesar das dificuldades que nós temos. Tudo o que foi exigido para a nossa salvação, Jesus cumpriu. Na sua vida perfeita, morte de cruz e na ressurreição, onde Ele nos garante a vida eterna. Portanto, basta para nós descansarmos em Cristo. Ele falou: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para as vossas almas. Somente Jesus Cristo pode nos livrar da culpa do pecado e nos trazer paz com Deus. Jesus não construiu uma ponte até a metade do rio para nós termos que nadar até outra margem. A obra de Cristo foi completa, Ele consumou na cruz. Não existe nada pior do que um crente que acredita que pode ser salvo pelas suas próprias obras, ou que seja mantido pela força dos seus próprios braços, ou que tenha algum mérito diante de Deus.
ou que tenha alguma justiça própria, algo de si mesmo. Quem somos nós? Quem sou eu diante de Deus? Isaías, que foi talvez um dos maiores profetas, ele falou que eu sou menos do que nada. A nossa salvação, a nossa santidade e justiça só podem ser encontradas em Cristo. E nós só podemos nos apropriar dessas coisas pela fé. Então, creia em Cristo. Creia na obra redentora do nosso Salvador. Se entregue a Ele. Confie nele. Dependa dele. Entregue-se a Jesus Cristo. Confie e dependa de Jesus Cristo. Amém? Que toda honra e glória e louvor sejam dados a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.